Hoje estamos falando do Plandec, o novo Plano Nacional de Consumo e Cidadania, lançado recentemente pelo governo federal. Se além de exigir que respeitem seus direitos, você gosta de colocar a boca no trombone, fique antenado, porque a próxima dica pode lhe cair muito bem. Para quem está insatisfeito com algum serviço ou produto, o portal reclamão.com é um ótimo endereço. Ele funciona como um intercâmbio entre clientes e empresas. Preenchendo um breve cadastro, é possível registrar suas queixas, as quais vão gerar notificações que serão enviadas às empresas. O reclamão.com também disponibiliza listas com as empresas que mais recebem reclamações e das que mais solucionam os problemas de seus clientes. Vale a pena conferir e ir atrás dos seus direitos. Uma outra dica bacana é o portal Consumo com Atitude, que propõe um debate entre consumidores, entidades e organizações a partir do compartilhamento de informações sobre sustentabilidade e práticas conscientes de consumo. Na web TV do portal, você encontra vídeos com sugestões como, por exemplo, a reutilização de materiais e produtos alternativos que são menos poluentes. No item Temas, acesse notícias e artigos voltados para a relação entre consumo e meio ambiente. Se ligue nessas dicas para consumir com atitudes conscientes e, claro, exercer sua cidadania. Gostou das dicas? Então compartilhe! Quem nunca teve problemas com compras virtuais, que dê o primeiro clique. O nosso papo sobre direitos e deveres de consumidores e empresas aborda, nesse último bloco, o que o novo Plano Nacional de Consumo e Cidadania traz de benefício para toda a sociedade. Quem nos ajuda a entender esse panorama é o Davi Passada, advogado da Proteste, o Augusto Ribeiro, do portal Pra Onde Foi o Meu Dinheiro, a Helenide Paiva, diretora do Procon em Santo André, e a Camila Braga Corrêa, especialista em direito do consumidor. Eu queria retomar aqui um papo que a gente estava tendo, finalizando o último bloco, que são os dados, a dificuldade desses dados estarem abertos. Você queria falar um pouquinho disso também, né? Lembrando que, apesar de ter avançado bastante, acho que o Brasil avançou bastante nessa questão de dados abertos, e existe muitas informações, falando especificamente em relação ao orçamento público, mas essas informações ainda são um pouco desencontradas, né? Tem uma qualidade muito baixa e dificulta demais o interesse do munícipe em estar navegando por esses sites e tal e buscando essas informações. Então, acredito que, principalmente a questão da lei de acesso à informação, ela é extremamente importante, porque a gente tem recebido várias informações e o pessoal comentando que as respostas em relação aos seus pedidos estão sendo um pouco mais claras por conta da lei de acesso à informação. Bacana. Fazer um paralelo com essa questão tributária, foi muito bem explanada no bloco anterior e agora no começo desse, um paralelo e um gancho com a defesa do consumidor. Posso citar agora a lei que foi sancionada e vai entrar em vigência logo, é a questão da discriminação dos impostos na nota fiscal, que também é uma luta antiga da Proteste, que vai mostrar para o consumidor, para o contribuinte, o quanto que ele paga de imposto efetivamente no produto, no serviço que é comprado. Isso é bastante interessante, está relacionado também com a questão da transparência, da informação, e é um ganho, pelo menos na questão de informação ao consumidor. Bacana. Eu queria voltar aqui num tema que a gente abordou no primeiro bloco, sobre oferta de publicidade de serviços para crianças e idosos, a questão do CONAR, por exemplo. Sim. A gente estava comentando que aumentou em 30% o consumo de cerveja entre as mulheres, né? Sim. E o consumo de alimentos com muito açúcar, enfim, isso está meio desregulado, isso, né? Exatamente. Isso também é uma luta antiguíssima das associações de defesa do consumidor. A questão do alimento, por exemplo, a Anvisa chegou a regular e foi cassado essa regulamentação, porque foi julgado que ela não tinha competência para aquilo. Basicamente, não existe lei que proíbe ou que regulamenta a publicidade de alimentos e produtos no Brasil. Existe o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, o CONAR, que aí atua, mas não atua como a Proteste ou como as associações de defesa do consumidor entende como que deveriam. A questão da publicidade de produtos e serviços para crianças e idosos, ela merece ainda uma atenção especial,
porque esses são classes de consumidores ainda mais vulneráveis do que o consumidor tradicional, o consumidor comum. Ou seja, eles são sob um risco maior. E quando a gente oferece indiscriminadamente para crianças produtos que ponham em risco sua saúde, nós estamos pondo em risco a própria saúde da população, né, e o futuro dessa população. Doutora Aline, eu queria... Camila levantou primeiro, mas eu vou perguntar para a senhora primeiro. Em relação ao cigarro, por exemplo, nossas gerações, várias gerações foram bombardeadas com anúncio de cigarro durante anos. Hoje, eu diria que a cerveja, a forma como ela está sendo anunciada e esses produtos com alto teor de açúcar, etc., estão fazendo praticamente o mesmo mal. E o PROCON não poderia tomar alguma atitude nesse sentido? Veja uma coisa. Na verdade, nós temos os 2 artigos no Código de Defesa do Consumidor que falam da publicidade enganosa e abusiva. Eu penso que é uma questão de cidadania e educação. Nós precisamos informar cada vez mais a nossa população sobre esses danos e sobre o real conhecimento do que uma publicidade faz, porque nós somos muito pequenos, na verdade, nós não conseguimos abarcar o dano que essa publicidade causa. Uma questão, eu reputo que das ONGs, são aí as ONGs maravilhosas, tem aqui nós começar a fechar feiras para que a gente eduque e exija. Sozinho não consegue. O Ministério Público, através das suas curadorias do consumidor, centros de apoio, ele tem o poder. A gente precisa ter uma coisa mais séria aqui no Brasil: educação ao consumo. Educação como um todo, em especial educação. Que a nossa população saiba distinguir. Você falou muito bem, o Humphrey Bogart, os artistas dos anos 40, depois até os anos 60, era chique fumar. E agora virou chique beber cerveja. Quer dizer, então, a mídia, os fornecedores, nós precisamos começar a conscientizar as pessoas do mal que eles causam. Porque depois isso vai cair na conta pública, no gasto público. Todo mundo paga. Bacana. Deixa eu então chamar a Camila para a conversa, ela queria falar também. Vamos lá. O que a gente precisa ficar atento também é a disposição dos produtos no supermercado. Nada é feito por um acaso. Tudo é feito para atrair sempre o consumidor. Os produtos para atração das crianças estão sempre à altura dos olhos das crianças. Os produtos que você precisa, que são totalmente descartáveis, as balas, os chicletes, estão sempre bem próximos aos caixas. As questões dos carrinhos do supermercado, raramente a gente encontra um carrinho que funcione, que vá realmente só para frente. Eles já são feitos, traçados para te levarem para a prateleira. Eles sempre são desorganizados. As mulas que tocam no supermercado, elas só são feitas para te atrair, para você consumir cada vez mais. As cores as cores vermelha e amarela são feitas para você comer com mais rapidez e ter fome. Então, tudo que é voltado para o consumidor, existe um marketing por trás. E a gente não pode se deixar enganar por isso. É preciso ver as disposições, a cor azul para dar tranquilidade. Essas coisas que a gente acha que não tem muita importância, estão aí, veladas, mas elas estão. O anúncio nas novelas. Até um tempo atrás, todo mundo queria ter geladeira do Tufão. Agora todo mundo quer ter o short da menina que mora num determinado lugar, usar um determinado cordão, uma pulseira. Essas questões veladas também precisam ser tratadas com bastante cuidado para a gente não acabar caindo nesse marketing que é de consumo, do produto ter uma vida útil cada vez menor. Lança-se um telefone hoje, daqui 2 dias, as marcas já lançam outro e o seu já perdeu aquela loucura. Bacana, deixa eu chamar o Davi para a conversa também. Essa questão é ainda mais danosa quando a gente pensa nas novas classes de consumidores que entram no mercado de consumo. De fato, existe a lei protetiva, que a gente fala da publicidade enganosa, publicidade abusiva. Só que quando a gente fala de educação de consumo, existe um problema quando o Brasil não tem educação básica. E querer a educação de consumo quando não tem educação nenhuma é muito difícil.
Quando a gente pensa numa classe C, numa classe D, numa classe E, que está sendo chamada, até mesmo por uma questão de melhoria econômica do país, para o mercado de consumo, consome sem conhecimento. Então, esse é muito mais vulnerável ainda a esse tipo de marketing, esse tipo de publicidade, e os efeitos para essa população é ainda mais danosos. Bacana. E o Plandec não, apesar de ter vários pedidos, ele não entrou nisso. O Plandec, ele trata da questão da prestação de informações no comércio eletrônico, o que é um fato bastante interessante. Porque, como dito, né, o Código de Defesa do Consumidor ele é principiológico. Lá fala do direito à informação básica, das informações necessárias, verazes, só que ele não regulamenta como esse tipo de informação deve ser prestado. Muitas vezes no comércio eletrônico, o consumidor compra por impulso, ele não sabe exatamente quais são as características do produto, ele não tem como localizar o fornecedor, e o Plandec visa corrigir isso. Com o decreto presidencial, que inclusive vai entrar em vigor a partir de 15 de maio, as empresas de mercado online serão obrigadas a disponibilizar ao consumidor algumas informações básicas, como o nome, o CNPJ, o endereço, no caso de venda coletiva, as condições para a prestação daquele serviço ou venda daquele produto, número mínimo de ofertas, enfim, todas as informações necessárias à aquisição da oferta e para a resolução dos problemas vão ter que ser prestadas, e o Plandec trouxe isso a partir do decreto presidencial. Bacana. Quer completar? Eu queria só aproveitar esse gancho para dizer da questão da importância da educação, porque a gente vê muito, né, nessa área da questão do orçamento público, a gente vê muitas pessoas, principalmente em posto de saúde, em escola pública, dizendo que não podem reclamar porque a escola é de graça, porque o posto de saúde é de graça, porque o hospital que está indo é de graça. Na verdade, não são de graça, são caríssimos e quem paga somos nós. Né? E puxando um pouco o gancho, tanto do David quanto da doutora Eleni, o Brasil ele tem um problema gravíssimo, porque os impostos aqui, a grande maioria dos impostos, eles são colocados de forma indireta. Ou seja, ele está embutido no preço e o consumidor, quando está comprando, que pega a nota fiscal, não tem essa discriminação. Dá um exemplo, eu vou comprar 1 quilo de tomate. 1 quilo de tomate, por exemplo, você tem em torno de 30% a 40% de valores de impostos que estão embutidos no valor do tomate e ele vai direto no preço. E, aliás, você está falando tomate agora está com um preço altíssimo, né? Ele disparou no mercado e, junto disso, como o imposto é cobrado pelo percentual, a arrecadação ou da União, do Estado, ou do município, acaba crescendo porque o percentual dentro do valor maior é pago a mais, né? Bacana. Gente, eu quero agradecer a todos que participaram virtualmente e presencialmente aqui com a gente, e obrigado a você que mais uma vez nos acompanhou até aqui. Como você já sabe, pelo portal tvt.org.br, você tem acesso aos programas do Clique e Ligue e também a nossa programação. Acompanhe a gente também nas mídias sociais, facebook.com/RedeTVT e no Twitter é só digitar @RedeTVT. Obrigado novamente, a gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento pela internet. Tchau, tchau.